Presidente, passa muita coisa na minha cabeça, porque a gente tem vivido aqui alguns momentos. Apesar da pouca idade, eu tive a oportunidade de viver alguns momentos. Um deles foi a criação do fundo eleitoral. Na época eu disse, olha, eu sou mais ter o dinheiro por dentro do que amanhã alguns de nós sermos eleitos por uma Odebrecht ou qualquer OAS ou qualquer empresa dessa da vida. As pessoas têm que saber quanto é que saiu a eleição de cada um. Muitos hipócritas que apareciam no microfone, falando para a sociedade, sendo os bonzinhos, esses, veja a prestação de conta deles, como é que eles pagaram seus aviões para rodar o Brasil e como é que eles pagaram as suas empresas para fazer campanha. Então é muito fácil falar aqui e não abrir, inclusive partidos que todos sabem como é que foram forjados lá na Câmara dos Deputados, que parece que é um partido lá e aqui é outro. Aqui é os bonitinhos que falam para a rede social, falam para a sociedade que está tudo bem, e lá é cooptando deputado para querer oferecer fundo partidário para a eleição. Assim é muito fácil fazer política. Então, nós vamos votar assim e falar abertamente. A prestação de conta é para o judiciário e o dinheiro ele sempre tem que ser bem utilizado, porque quem não for é reprovado da conta e é punido pela Justiça Eleitoral. Senhor presidente, antes de apontar a nossa orientação partidária, eu faço questão de responder ao meu querido colega Everton. Sim. Meu amigo o Everton mencionou a diferença que, segundo ele, existe entre a política real e o partido que quer falar para a internet, quer falar, enfim, para as redes sociais. Não é verdade, meu amigo Everton. O que nós temos aqui com clareza é um projeto que foi construído de uma forma defeituosa, que chega a essa casa de uma forma prematura, que não é corretamente discutido, que submete ao constrangimento um senador da estatura de Cid Gomes. Veja o que eu estou falando. Porque o senhor pode dizer, por exemplo, que eu não tenho experiência, realmente não tenho experiência política. Meu contato com a política foi por uma outra via. Mas Cid Gomes tem uma experiência política imensa. Tentou articular um acordo para leitura e aprovação em cima do texto e foi obrigado o presidente a apontar que ele não conhecia o conteúdo do texto, ele não sabia que não era possível fazer separação, como de fato não pode. E eu faço questão de apontar para Vossa Excelência que esse projeto que se tenta aqui aprovar de afogadilho permite o pagamento de advogados para políticos acusados de corrupção, pagamento com dinheiro público. Permite que os recursos do fundo partidário sejam transferidos para qualquer instituto privado, bastando que ele seja presidido pela Secretaria da Mulher. Afrouxa o combate à corrupção na medida em que tira as contas bancárias dos partidos do padrão de fiscalização do PEP, que é a pessoa politicamente exposta. Retira a autonomia dos técnicos que analisam as contas dos partidos, que não mais poderão sugerir sanções. Faz todo um conjunto, uma construção, chega a permitir a candidatura sub júdice, para que só se aprecie na posse a condição, arriscando mais ainda a nossa frágil democracia. E mais que qualquer coisa, presidente Davi Alcolumbre, atrás de Vossa Excelência estão Rui Barbosa e Jesus Cristo. Eu não vou pedir que Vossa Excelência se inspire em Jesus Cristo, não é tanto. Mas basta que se inspire em Rui Barbosa. Reconheça a importância desta casa. Não é possível votar um tema desta forma, com tão pouco tempo de análise e contrariando o que está disposto no regimento. Porque o regimento diz que é necessário respeitar um rito neste caso. Então eu entendo perfeitamente a demanda por mais recursos, por mais fundos, mesmo que Vossa Excelência tenha que justificar no seu Estado que está tirando dinheiro que podia ir para a obra, que podia ir para a saúde, que podia ir para a segurança, podia ir para a educação, para colocar em campanha política, para entregar para o controle dos partidos. Vossa Excelência está conduzindo a votação nesse sentido e vai ter que se explicar para o seu eleitor. Então eu peço que se reconheça a importância dessa casa, que se compreenda que o Senado não pode mais servir como casa meramente homologadora de acordos que não se sabe onde se fez. Não é mais possível, presidente. Vossa Excelência tem uma missão muito importante para o Brasil, para o seu Estado e para o seu próprio nome. O Cidadania está em obstrução. Gente, bom, eu só quero dizer que nesses 7 meses, 8 meses aqui na casa, a gente tem passado por grandes testes. E essa carapuça eu não vou vestir. Não vou vestir, primeiro, porque eu não vivo em função de rede social, não voto em função de rede social, eu voto com responsabilidade e com os meus compromissos com a população brasileira. Segundo, 10 meses esse projeto estava na Câmara Federal e nós temos que votar em um dia. Se tem 2 partidos nesse Congresso Nacional, tá claro uma coisa: um faz as leis, aprova e manda, e o segundo partido obedece e carimba. Vou liberar o PSB já anunciando que eu vou obstruir. Só para falar aqui com o nosso senador, colega delegado Alessandro,
e a colega senadora Leila que, claro e com certeza, não é para você, e muito menos para o senador Alessandro, que eu tão conheço e vejo aqui a atuação de Vossas Excelências. Então, não precise falar de carapuça, porque não é para vocês, até porque nós sabemos a atuação que vocês têm. O que eu faço a crítica e repito aqui, senadora Leila e Alessandro, primeiro, é que este argumento que nós utilizamos de não sermos carimbadores, tomara que os senhores se lembrem no dia da votação da Previdência, tá? Porque estão utilizando esse argumento de que na Previdência nós não temos muito tempo para esperar e tem que se votar do jeito que veio da Câmara, porque o Brasil também aguarda. Senador Everton, eu sei meu voto lá na hora. Não é para Vossa Excelência. Tá? Mas tem a PEC paralela. Eu quero ver o texto principal, porque tem pressa, né? O Brasil tem pressa, então a gente não é carimbador. Eu queria ver a postura de Vossas Excelências nesse momento. A segunda, quando eu falo, senador Alessandro, e aí claro que também não é que o senhor nem estava aqui na legislatura anterior, foi porque eu vi como vários partidos, porque eu sempre disse, uma coisa é partido político e eu respeito. O Cidadania é oriundo do PPS. O PPS tem uma história. Pode não, a nossa carta programática pode ser diferente, mas a gente respeita partido político. Agora, é legenda, e nós sabemos que, principalmente na legislação anterior, onde houve o troca-troca de parlamentares, insuflando o número deles para aumentar os seus fundos lá na Câmara, e aí esses mesmos que saíram fazendo toda essa costura, lá tem uma postura e aqui no Senado tem outra, esses eu não tenho o meu respeito, porque não são claros, tá? E são os mesmos que utilizam o fundo eleitoral. O que eu estou dizendo para Vossa Excelência é que, claro que como Vossa Excelência não concorda com esse fundo, no ano da sua eleição, em 2022, caso seja candidato a governador, ou em 2026 seja candidato à reeleição, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai lembrar do dia de hoje e vai dizer, olha, eu fiz minha campanha a custo zero e não vou querer o fundo eleitoral. É justo e é digno e eu sei que Vossa Excelência vai fazer. Assim como eu sei que Vossa Excelência também vai fazer, senadora Leila. Agora, eu sei disso, porque vocês têm uma postura aqui. Agora, tem muitos, e aí eu já estou pedindo aqui para minha assessoria técnica, me levantem todos os candidatos que falaram contra o fundo eleitoral e que utilizaram ele aqui do Congresso Nacional. Vamos apresentar semana que vem. É para conversar francamente? Vamos ver. O Podemos utilizou algum recurso, senador Álvaro? O senhor utilizou algum recurso do fundo partidário? Porque aqui o senhor sempre é contra, mas utilizou o dinheiro partidário. Tá? Então, o senhor fez alguma coisa de errado com esse dinheiro? Não. A prestação de contas existe. Aqui vários partidos utilizam, senador. Então, assim, e principalmente os seus dirigentes lá na Câmara. Então, o que eu estou colocando é que nós não estamos autorizando aqui dinheiro para simplesmente sair fazendo assalto no meio da rua. É para fazer utilização, para fazer política, para fazer partido, para fazer democracia, eleição. Então, você terminou a eleição, você prestou conta, a Justiça diz que você está em dias. Ok. Agora, não é justo colocar aqui o fundo eleitoral para um grupo A. Esse grupo A é bandido que ofereceu. E o mesmo grupo A que é bandido que ofereceu, que usou, os bonitinhos, bonzinhos, tá? Utilizaram também. Esses são sempre os ficha limpa que não usam dinheiro público. Tá errado. Então, senador, assim, é só separar. Quem não concorda, não utiliza. O que eu estou aqui indagando é porque muitos usam e muitos falam contra. E é isso que não dá para achar que só nós aqui somos os dos maus e fazemos sempre a mal política. É só isso. Nada que pessoal contra Vossa Excelência. Nunca utilizei um centavo. Vossa Excelência não precisa, é um dos homens mais ricos dessa casa, é empresário, não precisa. Senador Álvaro Dias. Mas, senador Everton, eu sou o mais pobre aqui e não usei. Senador nem dinheiro, Álvaro, nem televisão. Senador Álvaro Dias. Não, ninguém usou aqui não, nem o partido usou, só o PDT. Presidente. Não é usar, nós estamos falando de aumentar, de 1 bi para 3 bi, ô Everton. Não é isso, mas você está falando de fundo. Não, eu não estou falando de aumento. Não, tá vindo. Aí tem reforma, tem um monte de coisa, tem PME. Nós não estamos discutindo valor, tá? Mas só para encerrar, presidente, nós estamos discutindo valor. Se é 1 bilhão, se é 3 ou se é 500 milhões, ou se é R$1, é só o seguinte, quem é contra não use.
eu posso usar 1 bi, mas eu não posso usar 500 milhões. Eu só acho essa lógica errada. Só isso. É só isso. Se você é contra, então o partido assine a partir de hoje, entregue para a Justiça Eleitoral dizendo: partido tal é contra esse recurso e estamos doando ele para o Hospital do Câncer lá de São Paulo. Justo. Agora, dizer que é contra e na hora da campanha utiliza, não é correto. Senador Everton, com todo respeito, Vossa Excelência está fugindo totalmente do assunto. Presidente. Senador Álvaro. Não há razão na argumentação do senador Everton. Por quê? Nós votamos contra a instituição do fundo eleitoral. Mas instituído o fundo, transforma-se em lei, seria certamente beneficiar aqueles que propalaram a necessidade do fundo, se nós que trabalhamos contra e votamos contra não o utilizássemos. Se a legislação que se estabeleceu é essa, é evidente que nós temos que utilizar, porque senão não temos como fazer campanha eleitoral. Nós desejamos outro modelo, outro sistema. Então vamos separar as coisas. Uma coisa é defender a proposta de um modelo que consideramos corresponder às expectativas da sociedade. E a outra coisa é você ser obrigado a utilizar o fundo ou não disputar a eleição. Deixar que todas as funções sejam ocupadas por aqueles que advogaram o fundo eleitoral. Não seria inteligente. Mas, neste caso, nós não estamos discutindo o fundo eleitoral. São outras as questões. Nós estamos discutindo, inclusive, a utilização indevida do fundo eleitoral, como, por exemplo, para pagar advogados de presos acusados de corrupção. Isto é a indecência de forma absoluta. Portanto, senhor presidente, nós estamos advogando aqui a discussão desse projeto. Nós não estamos dizendo que não há necessidade de uma legislação nova. A cada passo, nós ganhamos experiência com os pleitos eleitorais e devemos aprimorar a legislação, mas não é dessa forma. Me desculpem, nós estamos realmente nos submetendo a uma situação de humilhação. Nós estamos perdendo a autoridade como instituição. Sou eu, né? Essa proposta tem que ser submetida à Comissão de Justiça inicialmente, para depois deliberarmos em plenário. Senador